Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa ministração de louvor. Recebe o que Deus tem para você aí na sua casa, e nós estamos aqui também recebendo o melhor de Deus para nossas vidas. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, o amor do Pai, para nós, caminho para Ele, que posso me achegar.
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ó Deus, mostra tua graça, fala do amor do Pai. Para nós o caminho para Ele, nós se chegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos faz restaurar. Nada além do sangue, não, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Gostaria de estar compartilhando com você uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Nós sabemos que temos vivido dias difíceis, mas eu e você não podemos deixar de crer, de acreditar que em tudo Deus tem os seus planos e os seus propósitos e a sua maneira de trabalhar. Nem sempre nós iremos entender o que Deus está fazendo, mas Ele não nos chamou para entender, Ele nos chamou para crer, para acreditar. Tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito. Amém? Eu quero compartilhar com você na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos estar meditando no versículo de número 1 e no versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 4, 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Eu quero nesse momento, juntamente com você, com a sua casa, estar fazendo uma oração para a gente poder estar pedindo o Espírito Santo para nos abrir os olhos, para nos trazer direção nessa palavra, que Ele tenha liberdade de falar comigo, que Ele tenha liberdade de falar com você, aí onde você estiver, amém? Curve a sua cabeça aí onde você estiver, Pai, que esta mensagem, ó Deus, por onde ela passar, que ela traga vida, que ela traga renovo, que ela traga consolo, conforto, esperança, e principalmente, ó Deus, que ela esteja trazendo edificação. Os dias são maus, mas o teu povo não anda firmado, ó Pai, por aquilo que se vê, e sim por aquilo que nós cremos que é a palavra do Senhor. Nós podemos até estar longe uns dos outros, ó Pai, temporariamente preso dentro das nossas casas, nos nossos lares, ó Pai, mas a tua palavra, meu Deus, continua solta, ela continua trabalhando, ela continua agindo, ela continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Creia, meu irmão, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso, firme,
Por isso permaneça firme, aquele que te guarda não cochila nem dorme. A Bíblia diz que perto está o Senhor. Tempos difíceis estamos passando e sabemos que tempos difíceis ainda virão. Agora eles não vêm para nos destruir, mas eles vêm para nos alinhar, para nos posicionar dentro da vontade soberana do nosso Deus. Não é tempo de nós baixarmos a cabeça, não é tempo de andarmos desanimados, desacreditados, desiludidos, mas é tempo de perseverar, de levantar a cabeça, de crer que o nosso socorro ele não está nas mãos dos homens, mas ele está nas mãos daquele que é santo, daquele que quando nós olhamos para o alto nós podemos ter a certeza que a Bíblia diz que o nosso socorro vem do alto, que o nosso socorro vem de Deus. Ele é a nossa provisão, ele é a provisão para a minha casa, ele é a provisão para a minha vida, ele é a provisão para a tua casa, para a tua vida, para os teus filhos, para o teu lar. Confia, nós sabemos, irmãos, que tudo isso vai passar e que quando passar nós vamos cantar o hino da vitória. Eu sei, irmãos, que os apertos serão inevitáveis, mas a vitória são para aqueles que perseveram. A perseverança é a grande esperança, irmãos, de todos aqueles que se firmam na palavra. Por isso a Bíblia diz lá em Romanos 5:5 que a esperança ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do seu Espírito Santo. E é essa esperança que nos faz olhar para frente e não nos deixar abater com circunstâncias, com o cenário atual que nós estamos enfrentando. Nós sabemos, irmãos, que todo o mundo sofrerá um grande impacto, várias áreas dos setores da sociedade serão afetadas, serão atingidas. Agora, irmãos, não permita que toda essa situação, que tudo que está acontecendo ao nosso redor traga dúvida no seu coração. Porque a dúvida, irmãos, ela traz consigo o medo. E principalmente, irmãos, a característica principal da dúvida é gerar um medo no nosso coração. E o medo, ele tem, irmãos, uma característica forte de nos paralisar. O medo nos faz olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor. O medo nos impede de olhar para Deus. O medo nos impede de confiar em Deus. O medo nos impede de agir. O medo nos impede de acreditar. Por isso, levanta os teus olhos. Tenha fé nesse momento. É diante desse cenário onde eu e você precisa manter o nosso foco, olhar para as coisas que estão adiante de nós, continuar a nossa caminhada, olhando para o autor e para o consumador da nossa fé. É diante desse cenário, irmãos, que eu e você teremos que da fraqueza tirar força e permanecermos inabaláveis, como a Bíblia diz lá em Hebreus 11, os heróis da fé, quando ela vai mencionar, quando ela vai falar de cada um daqueles heróis ali, não eram super-homens, mas foram homens que da sua fraqueza tiraram força em Deus, porque cria que aquele que havia prometido era fiel para cumprir os seus planos e os seus propósitos. E é dentro desse cenário, dentro desse desafio, a Bíblia nos ensina que o poder de Deus, irmão, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É hora de mostrarmos que a nossa casa, é hora de mostrarmos que a nossa vida está alicerçada, está firmada na rocha, está firmada em Cristo, e ainda que os ventos e a tempestade venham, vai passar, e aquele que está firmado na palavra, ele vai permanecer de pé. A minha casa vai permanecer de pé, a tua casa vai permanecer de pé. Pode vir o vento e a tempestade, mas eu creio no poder sobrenatural do nosso Deus, eu creio na sua palavra. Nós permaneceremos inabaláveis, firmados pela mão do Criador, firmados pela mão do Criador do céu e da terra. Não se turbe o vosso coração com o medo, não se turbe o vosso coração com a dúvida, com as incertezas, como diz Jesus, creia em Deus, creia também em mim. Todas as coisas, a Bíblia diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos.
Quem ama a Deus, irmãos, não anda firmado em circunstância. Quem ama a Deus não anda firmado em oportunidades. Quem ama a Deus não anda firmado em governos e muito menos firmado em circunstâncias que estão ao nosso redor, querendo roubar a essência, querendo roubar aquilo que já foi semeado na nossa vida. E essas circunstâncias não vão, irmãos, entrar na nossa vida, não vão destruir, mas vão nos fortalecer a olhar para aquilo que é eterno, a olhar para aquilo que se não desfaz, a olhar para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, irmãos, a dar graças a cada momento da nossa vida, seja ele um momento bom, ou seja ele também um momento difícil. O que Deus quer gerar em nós é o sentimento de gratidão. Em todo o tempo, nós aprendemos a sermos gratos por tudo, por cada circunstância, por cada situação. Gratidão, irmãos, é um sentimento que deve permear nossa relação com Deus, nos levando a uma vida de contemplação prática a Deus, não apenas de palavras, mas também, irmãos, em atitudes, em ações, porque quando a adversidade chega, a tendência humana, a tendência carnal, irmãos, é sempre a mesma, é sempre a murmuração. Quando nós recebemos aquilo que é bom, quando nós recebemos aquilo que é agradável, nós sabemos ser gratos, mas quando, irmãos, o dia mau bate a nossa porta, toda essa gratidão, ela desaparece, deixando em nós muitas vezes um vazio enorme. E aqui eu aprendo algo tremendo com a vida de Jó. Jó, no momento, irmãos, de maior luta, de maior dificuldade, e a Bíblia diz que ele perdeu tudo, ele consegue olhar para o alto e dizer: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é Jó nos ensinando a sermos gratos, independente do momento e da situação. É essa gratidão que precisa ser gerada no nosso coração, na nossa mente, entender e compreender toda a ação de Deus, irmãos. Deus não trabalha para nos prejudicar, Deus trabalha, irmãos, para nos fortalecer. É de fé em fé, é de glória em glória que eu e você vai vencer, é de fé em fé que nós vamos continuar a nossa caminhada até, irmãos, a trombeta soar ou até Jesus vir para nós. Nós continuaremos, irmãos, firmados na palavra. E é dentro, irmãos, dessa carta, no capítulo 4, que nós vamos ver aí no versículo 11, 12 e 13, eu não vou ler porque o nosso tempo é pouco, mas Paulo ele vai nos alertar que nós precisamos estar instruídos em toda a nossa maneira de viver. Ele sabe, irmãos, que a nossa caminhada cristã é uma caminhada de altos e baixos. Ele sabe que a nossa caminhada cristã é uma caminhada, irmãos, de muitas vezes alegrias, mas ele também sabe que é uma caminhada de muitas vezes nós iremos sofrer, nós iremos perder. Ele sabe que a nossa caminhada é de ganho, mas muitas vezes, irmãos, nós vamos enfrentar o choro, nós vamos ter que enfrentar circunstâncias a qual nós não queríamos passar. E o problema, irmãos, é que muitas vezes não sabemos lidar com as percas. E dentro desse contexto que Paulo vai aplicar um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é o Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é dentro desse cenário de crise sombrio que essa palavra precisa se encaixar, irmãos, nas nossas vidas, trazendo consolo, trazendo segurança, trazendo esperança de que dias melhores virão. A Bíblia diz, irmãos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nada pode nos separar do seu grande amor. Vamos fazer dessa situação uma oportunidade de crescimento. Às vezes, irmãos, é preciso a vida nos tirar algo, nos tirar algumas coisas para nós aprendermos a valorizarmos as coisas eternas. É tempo de nós organizarmos a nossa vida espiritual, de refletirmos nas nossas ações, na nossa conduta, da maneira ao qual nós temos agido, da maneira ao qual nós temos
conduzida a nossa vida perante a sociedade, perante os nossos irmãos, perante a igreja? Qual é o testemunho que nós estamos passando? Qual é o testemunho que eu e você tem dado? É tempo, irmãos, de nós olharmos para a nossa casa, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos e reorganizar tudo aquilo que está em desacordo com a palavra do Senhor. Eu quero fazer aqui menção de duas parábolas que vai nos ensinar alguns princípios muito importantes para o reino de Deus, que está lá em Lucas 15, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Quando, irmãos, Jesus cita essa parábola da dracma perdida, ele está falando, é hora de acender a luz, chega de tropeçar na escuridão, chega de andar no escuro. Nós não podemos negociar com princípios e propósitos. Estamos muitas vezes, irmãos, abrindo mão de valores e de fundamentos eternos. Chega, irmãos, de sujeira, é tempo de limpar, é tempo de varrer, é tempo de nós buscarmos com diligência aquilo que muitas vezes nós temos negligenciado, aquilo que muitas vezes nós temos perdido, valores e conceitos eternos, irmãos, que nós não podemos abrir mão. É Deus, irmãos, mexendo as coisas móveis, para que as imóveis permaneçam inabaláveis na nossa vida. E é dentro também, irmãos, desse contexto que eu quero trazer em Lucas 15, a partir do verso 26, Deus vai revelar em poucas palavras ali o coração do filho mais velho, aquele que ficou em casa. E muitas vezes, irmãos, essa também tem sido a nossa atitude. Temos vivido na casa do Pai, temos comido na mesa do Pai, mas não temos o coração do Pai. Não adianta falar que conhece, não adianta falar que anda, se o nosso relacionamento com Ele, irmãos, não for genuíno e verdadeiro. Se relacionar com o Pai, irmãos, é amar o que Ele ama, é valorizar o que Ele valoriza, é priorizar o que Ele prioriza. É isso que nós precisamos resgatar na nossa vida, esse relacionamento genuíno, verdadeiro, sem hipocrisia. Tempos, comportamento, irmãos, é tempo de nós termos esse comportamento do Pai inserido na nossa vida, em toda a nossa maneira de viver, no nosso caráter. É o que o Paulo está, ao escrever essa carta aos Filipenses, Paulo, ele vai tentar trazer essa visão, essa direção para aquela igreja. É Paulo levando ali os membros daquela igreja a se esforçarem para conhecer melhor o Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer, mas nós não podemos parar, nós precisamos também prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, irmãos, conhecendo, conservando a unidade, conservando a humildade, conservando a comunhão, conservando a paz, irmãos. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia e sabedoria, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe as suas atividades. Que Deus traga em nossos corações direção, que Deus traga em nosso coração a sabedoria necessária para nós enfrentarmos esse tempo e que nós possamos nos reorganizar, colocar, irmãos, aquilo que está fora do lugar no lugar, que nós possamos passar por esse momento e que possamos tirar aquilo que é proveitoso, aquilo que vai fazer diferença na minha e na sua vida. Precisamos aprender mais com o amor de Deus. Amém? Eu quero nesse momento estar orando com você, que essa palavra tenha falado com você assim como ela falou comigo. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Pai, nesse momento, ó Deus, juntamente com a tua igreja, aonde estiver, ó Pai amado, nesse momento alguém orando, Pai, o Senhor que conhece, ó Deus, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor e nós queremos declarar que nós não vamos desistir, que nós não vamos abandonar, que nós não vamos pular fora do barco, nós vamos continuar, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Aonde tiver uma família, Senhor, padecendo, onde tiver uma família passando necessidade, meu Deus, que o Senhor esteja visitando, suprindo, operando, ó Pai, com as tuas mãos de poder e graça. Dá força, Senhor Deus, para a tua igreja enfrentar esse momento. Dá força, meu Deus, para a tua igreja, Senhor Deus, ser fortalecida, Senhor Deus, a cada dia, meu Pai, através do teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Ficam na paz. Confia
creia, Deus é aquele que trabalha para aqueles que nele confiam.